Quantas vezes você já ficou remoendo coisas bestas? Um copo cai na sua camisa, alguém fala mal de você, mas são situações tão bobas que não fazem sentido ser lembradas. Porque a gente sofre com isso, com pessoas que falaram palavras e não ligam se elas magoaram a gente ou não. Hoje eu quero falar um motivo espiritual, emocional por trás dessas coisinhas, para que você possa aprender a lidar com isso e não deixar que esses pensamentos, que essas memórias tão fúteis, ficam sugando sua paz e sua energia. Teve uma vez, quando eu ainda participava na escola, que eu tinha, como sempre, trazido minha bola de vôlei. Tava tudo bem. Só que aí ela tava meio suja e eu fui passando pelo corredor e eu vi aqueles bebedouros. Não sei se você já viu aqueles bebedouros, mas aqueles bebedouros bem grandes assim. E eu vi que já tava próximo, eu pensei, vou colocar a bola ali, não vou nem deixar, só vou deixar a água encostar e só vou dar uma molhadinha só pra tirar sujeira e tal, né? Uma coisa simples. Eu fui lá e abri, e depois ouvi garoto, o que você tá fazendo aí? E quem que era? Ela, a velha chata da escola, a velha rabugenta. E ela ficou brava assim, reclamona, né? E é engraçado que ela é tudo pequena, mas só que ela é brava demais, sabe? Tipo, pequena, parece um cachorro, vamos dizer assim. Parece um cachorro bravo, vamos dizer assim. Ela ficou brava assim comigo, né? E também ia ficar com as outras pessoas, né? Ela tinha ficado brava assim comigo, depois tinha falado lá pra uma outra pessoa lá. Só veio na minha cabeça, não falei nada pra ela, mas só veio na minha cabeça: você vai beber essa água? Porque não sujei aquele negócio lá. No caso, eu não encostei a bola no ferro ali, ou encostei naquela parte de baixo, não. Eu só segurei ela, liguei a torneira e dei uma molhadinha de leve. E ainda nem tirou toda a sujeira, né? Só fez isso, né? Mas pelo visto, talvez ela vai beber essa água, né? Então... Mas eu fiquei com isso na minha cabeça. Teve outra coisa também que eu fiquei na minha cabeça, que quando eu fiz um curso de uma pessoa que eu conhecia muito, eu tinha mandado um e-mail para ela falando algumas ideias, alguns planos, algumas coisas que eu tava pensando em fazer no futuro. Em outras palavras, eu tava pensando demais no futuro, o que eu vou fazer no futuro se isso acontecer e se aquilo acontecer e não. Quando você tem projetos, marca os projetos, mas foca totalmente no primeiro. Totalmente. Depois você vai pro outro. Porque o mundo muda. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que eu errei nisso, mas tudo bem. E eu tinha falado dos projetos futuros e eu deixei, muito detalhado esses projetos do futuro. Mas muito detalhado, sabe? Imagina aquela pessoa que é muito teórica, mas mas não muito prática. Foi isso. Então, os projetos que eu deveria deixar no futuro, eu não deveria pensar tantos nele, porque o futuro pode mudar e a solução pode aparecer naquele momento. E se eu pegar a solução de agora não vai conectar com a solução do momento do futuro. E, sabe, não vai. Foca em mesmo um projeto. Foi isso que eu aprendi. Só que, quando eu falei esses projetos, a pessoa respondeu de uma forma rude, de uma forma seca. Só que não era uma pessoa comum, era uma pessoa que eu conhecia. Uma pessoa que eu realmente conhecia, eu tinha amor por ela, né? Amor, né? Eu gostava muito dela, em resumo é isso. Só que ela tinha respondido de forma seca, de forma dura, como se fosse uma brincadeira de criança. Por conta que esses projetos são criativos. E as ideias que eu tive sobre esses projetos, a pessoa simplesmente falou que eu tava perdido. Imagina você ouvir de alguém de importante. Imagina você ouvir da sua mãe falando que você tá perdido, sabe? No meu caso, eu fiquei muito mal, porque eu falei minha ideia, eu falei meus planos, eu falei as minhas ideias e tudo mais. E a pessoa chegou e falou que eu tava perdido, que não era assim, que essa ideia não era, que isso não é ideia, que só existe duas maneiras de conseguir. Eu só respondi que tava tudo bem, que eu agradeci a opinião, mas só que eu tava muito mal. E eu fiquei pensando por isso por um tempo. E depois consegui contra-argumentar quando eu fiquei de boa. E a pessoa simplesmente me meteu uma coisa mais aleatória, um e-mail mais aleatório, um e-mail mais fútil. E eu fiquei eu não devo acreditar em qualquer um só por conta que essa pessoa tem diploma, que essa pessoa tem um canal no YouTube com, 2 milhões de inscritos. Não quer dizer que tudo que vem dessa pessoa é verdade. Eu pensei um pouco nisso. Mas só que eu tinha ficado um pouco mal. Eu ainda tinha ficado um pouco mal, eu tinha pensado um pouco nisso. Mas sabe por quê?
Porque o nosso cérebro foi criado para nos proteger. Ele repete as situações passadas como uma forma de tentar resolver elas, como se fosse uma forma de tentar alertar a gente sobre isso. Mas só que a gente não tem consciência disso, e isso acaba se tornando um loop infinito de preocupação, de ansiedade, de medo, como que estava acontecendo comigo quando eu tinha lido o e-mail. Eu me senti muito mal e fiquei abatido. E espiritualmente, isso rouba a nossa paz. E o mais que o inimigo quer, e uma das coisas, né, dizendo que o inimigo quer, é roubar a nossa paz. Quer nos deixar distraído. Porque tudo que prende a nossa atenção torna-se o seu mestre, no caso o nosso mestre, né? Então tudo que você foca, você acaba intensificando. Quando você fica lembrando dessas coisas, isso vai te acabar gerando frustração, algumas dores, desconforto. E quem sabe pode acabar até mesmo abalando um pouco sua fé. Porque tudo que prende a sua atenção torna-se seu mestre. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, fala uma coisa interessante. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tá querendo dizer que a gente deve pensar em coisas boas. Claro que não é exatamente um mandamento de Deus, né? Tipo, se você não fazer esse mandamento, você vai estar pecando, se você fazer contra esse mandamento. Não, ele não está dizendo isso. Está dizendo que quando a gente pensa nas coisas boas, pensa em coisas que faz bem, que nos faz bem, ajude as outras pessoas, sabe? Pensa em projetos que agradam a Deus, pensa em coisas que fazem bem para a alma, sabe? Quando a gente pensa nessas coisas, bem para a alma quando for algo também de Deus, né? Mas quando a gente pensa nessas coisas, a gente foca. E tudo que prende nossa atenção torna-se o nosso mestre. O que eu tô querendo dizer é que quando a gente foca em coisas boas, coisas amáveis, coisas puras, a gente acaba ficando mais bem. Porque tudo que você pensa gera sentimento. E sentimento gera ação, e ação gera resultado. Então, principalmente no começo do dia, comece o dia bem, com pensamentos bons. Novamente, o que eu tô querendo explicar é que o que ele tá querendo dizer é que a gente deve pensar em coisas boas, não porque é um mandamento de Deus, mas porque quando é uma coisa boa, faz bem para nós, e Deus fica feliz, porque Deus quer a gente bem, quer ver a gente estar bem. Porque tudo que a gente pensa causa sentimento. Sentimento causa ação, e ação causa resultado. Eu não tô falando da lei da atração, que você tem que ficar pensando em coisas boas, tem que fazer tem que ficar gritando, falando yes, eu vou conseguir, é isso. Eu não tô falando nenhuma dessas coisas. Eu tô falando que existe uma lei de Deus, uma lei da transformação, que o que você pensa gera sentimento, sentimento gera ação, e ação gera resultado. E principalmente, comece o dia bem, com pensamentos bons, porque o começo é a golden hour, é o que define o resto do dia. Só que a gente prefere pensar nas coisas que nos irritaram, naquelas coisas fúteis que não vai realmente mudar nada. Sabe por quê? Porque o mundo nunca nos ensinou a gente ter um autocontrole. O mundo não ensinou a gente se autocontrolar. O mundo nunca nos ensinou a nós mesmos. Principalmente a escola. A escola não ensina a gente pelo menos de forma séria, a lidar com os nossos pensamentos, a lidar com a forma que a gente reage. Se nem a escola ensinou isso, imagina alguém explicar especificamente os pensamentos recorrentes, explicar como lidar com os pensamentos ruins, com os pensamentos que fazem mal. Se nem mesmo a escola ensina isso, então imagina isso. O que eu tô querendo dizer é que o mundo nunca nos ensinou nisso. Parece que ele estava sempre tentando ensinar que se a gente tá com raiva, a gente tem que falar que a gente tá com raiva, que a gente tem que deixar nossas emoções ficarem na flor da pele, que tem gente que diz que meu pavio é curto, pavio é curto, né? Explode rápido, a gente fica falando isso e tal. Só que se você não controla a si mesmo, você vai fazer merda. Essa é a verdade. Se você não controla a si mesmo, você vai fazer merda. Você vai lá, deixa suas emoções fluírem, aí você grita com o seu chefe, pede o amor da sua vida. Mas eu não tô falando das emoções, assim, do sentimento, emoções. Eu não tô falando disso. Eu tô falando desses pensamentos que fazem mal para você mesmo, que pode determinar como é que vai ser seu dia e quem sabe o resto da sua vida. O que você mais pensa no dia? O que você mais passa pensando no seu dia?
Tipo, o que você passa a maior parte do seu dia pensando? São coisas boas ou coisas ruins? Talvez são essas coisas que podem determinar como é que está sendo sua vida ou como é que está sendo o seu dia. Será que você fica pensando em coisas agradáveis ou coisas desagradáveis? Não é à toa que esses mesmos pensamentos fúteis, nos levam para baixo. Principalmente para aquela pessoa que está em depressão. Aquela pessoa que está em depressão, de vez em quando está com muitas perguntas, muitas críticas a si mesmo. E isso te gera um poço sem fim, sabe? Te amassa cada vez mais. Você fica se culpando, você fica pensando naquilo, você só fica remoendo. Isso faz mais mal para você, faz cada vez mais mal. Porque tudo que prende sua atenção torna-se seu mestre. E pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. Mas só que como é que a gente pode resolver esse problema? Para a gente resolver esse problema, a gente tem que cortar as raízes primeiro. Então a gente primeiro tem que entrar dentro da terra para ver as raízes desse problema. Então vamos lá. A maioria dessas reações vem pela falta do controle emocional, do controle assim mesmo, que o mundo nunca explicou. A gente também começa a tentar controlar aquilo que não dá para controlar. Talvez você fez alguma coisa de ruim no passado, você quer, sabe, você queria que mudasse aquilo, você pensaria do que você poderia ter feito e a gente de vez em quando fica com um sentimento do tipo tentar mudar o que não dá pra mudar. Tentar mudar o que não dá pra mudar. A gente fica batendo na tecla como se a gente fosse mudar alguma coisa, como se a gente fosse mudar o passado. Mas eu também já fiz um vídeo também que te ensina a como você pode lidar com o passado, mas se tem uma coisa que tá te prendendo, uma coisa que você fez de errado, eu vou dizer logo de cara. Você pode ter errado, mas você não é um erro. Tem coisas que a gente tenta lidar por conta própria. Tem coisas que a gente tenta lidar, mas, pra ser sincero, talvez um pouco do ego nosso. Talvez a gente deveria deixar um pouco Deus cuidar disso. É de uma idolatria emocional. É dar poder a pequenas coisas. Que nesse mesmo tempo que você podia estar com Deus, falando com Deus, você na verdade está com um copo derramado no chão. O leite derramado, né? Tem aquela frase, né? Não chore pelo leite derramado e tal. É um pouco besta, pra ser sincero, né? Imagina se acontece uma coisa ruim na vida, não chore pelo leite derramado, aquilo já aconteceu. Então engole o choro e tal. Mas é que tá. Escute essa história que isso vai te ajudar a lidar com isso, com esses pensamentos chatos, pensamentos que fazem mal pra você. Existia duas pessoas. Eram dois irmãos. E eles estavam fazendo uma aventura, uma caminhada, através pelas florestas e vários lugares assim pelo mundo. E teve um momento que os dois irmãos brigaram. E um desses irmãos, após brigarem, escreveu na areia algo como: o meu irmão foi mal educado comigo, ou eu fui mal educado com meu irmão, ou eu e meu irmão brigamos. Eu não lembro exatamente o que ele escreveu, mas vamos colocar que eu e meu irmão brigamos. Ele colocou na areia. Depois de um tempo, quando estavam passando pelo rio, esse mesmo irmão que tinha escrevido na areia estava passando pelo rio e acabou caindo no rio e acabou sendo levado pela correnteza. E o irmão rapidamente correu para ajudar ele e tirou ele da correnteza, assim, conseguiu colocar num ponto seguro. Depois de um tempo, ele pegou uma pedrinha e escreveu numa pedra maior: hoje o meu irmão me salvou. Meu irmão já estava um pouco questionando sobre isso. Ele perguntou por que uma vez ele escreveu na areia e outra vez escreveu na pedra. E ele respondeu que quando ele escreveu na pedra, foi para que as ondas do mar as levassem. Então, o que ele tinha escrevido na pedra desapareceu. Mas ele tinha escrevido na pedra o que era bom, o que era algo legal, algo agradável, para que nem mesmo a tempestade possa limpar essa coisa boa, possa apagar ou modificar ou destruir, vamos dizer assim, essa coisa boa. Ah, mas se tiver uma picareta e quebrar... Não, se você não tá entendendo aqui a moral dessa história, por favor, já saia do vídeo. O que eu tô querendo dizer é do método aqui. Quando você tiver com esses pensamentos, fale cancela, fale dane-se, para que você possa jogar esses pensamentos na areia, para que eles sejam levados pelas ondas do mar. E no lugar desses pensamentos ruins, desses pensamentos fúteis, fiquem bons pensamentos, pensamentos que devem ser escritos numa pedra. O que eu estou querendo dizer aqui, use dane-se quando esses pensamentos vier. Use
cancela, sabe? Toda vez que vem esse pensamento, exemplo do cara do e-mail, eu falo cancela, ou daquela mulher lá, eu falo cancela, porque não vale a pena isso roubar meu tempo, roubar minha energia. Eu quero que as coisas boas estejam marcadas na pedra. Eu quero que os meus pensamentos presentes, quero que eles sejam bons, sejam coisas de louvor. Só que aí que tá. Se essa memória for um pouco mais importante, talvez você vai ter que parar e questionar. E foi isso que eu fiz com o e-mail. Quando eu parei e questionei, eu vi que tinha umas coisas que não faziam sentido. Umas coisas que, mesmo eu tendo minha opinião, eu podia contra-argumentar de boa aquilo ali, com argumentos sólidos. E quando eu ouvi isso, eu fiquei mais em paz, porque eu percebi que a gente não deve acreditar em qualquer pessoa só por conta que ela tem um cargo maior, só por conta que ela tem mestrado, só porque ela tem um diploma, essas coisas. Só que além de você falar cancela, e além de você questionar um pouco sobre isso, por que você está pensando sobre isso, porque isso está voltando à sua cabeça, vou te deixar um questionamento. Será que Deus na verdade está tentando, ou Deus ou o Espírito Santo está tentando te avisar alguma coisa? Será que Deus quer que você lembre de alguma coisa, quer que você questione isso? Só que eu digo de verdade aqui, se a situação for mais profunda, se forem dores do passado, sabe, coisas que você fez ruim no passado, que não são coisas fúteis, coisas que você não queria ter feito, ou que você fez que você se arrependeu, eu vou deixar você clicar nesse vídeo aqui, tá? Nesse vídeo aqui eu te explico como é que você pode lidar com as dores do seu passado e tal. Lembre-se, quando você foca nas coisas de Deus, Deus foca nas suas coisas. E fique com Deus e até.